é a matéria para essa primeira aula. Não sei se eu vou conseguir passar tudo isso, mas a minha intenção é essa, de passar toda essa informação que está aqui. Tá? Nós vamos falar de um tema, que é o Xing, e o Xing ele surgiu como um estudo, né, filosófico chinês, né? E o que caracteriza a filosofia chinesa em relação à filosofia ocidental, a grega, né? Porque a romana não existe, né? É uma cópia da grega, né? Então, na filosofia grega, tá? É que a filosofia grega ela foi feita como uma forma de estudo, uma forma de conhecimento, e até o próprio nome, né? Filosofia, quer dizer, é amar o saber, amar o conhecimento, amar, né, a busca desse conhecimento. Então os filósofos eram conhecidos como buscadores do conhecimento, os amantes do conhecimento, como Sócrates gostava de ser chamado, né, como o amante do conhecimento, o amante da sabedoria. E porque ele não se considerava sábio, ele se considerava uma pessoa apaixonada pelo saber. Já os chineses eles têm uma visão um pouco diferenciada da filosofia. Para eles, a filosofia é tudo aquilo que dá base, tudo aquilo que dá sustentação à visão e à vida humana. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós somos, de uma maneira geral, tudo que nós desenvolvemos na nossa vida, ele tem implicitamente uma visão filosófica. Ele tem no seu âmbito, tem na sua essência, tem na sua base, né, um processo filosófico que faz com que essas coisas elas não sejam simplesmente coisas, simplesmente fatos, simplesmente ações, mas que elas sejam carregadas de muito mais significado implícito do que o explícito pode mostrar. Ou seja, o que a gente vê do mundo, o que a gente vê das coisas, das situações, é uma pequena parte da realidade total que aquela coisa representa. Se eu olho esse pincel, eu vejo, nossa, que coisa besta, que coisa simples, um pincel. Mas se eu for pegar e estudar a essência desse pincel, existem N, né, estudos, N desenvolvimentos, N trabalhos que foram sendo atuados, que foram sendo desenvolvidos, que foram pensados, que foram estudados para que cada coisinha dessa existisse. Então, enquanto nós, muitas vezes no Ocidente, nos preocupamos muito com a coisa em si, com a matéria em si, com a forma em si, os chineses eles falam que quando eu vejo a forma, eu busco na forma a não forma. Eu busco na forma o além da forma. Eu busco na forma aquilo que está na ausência da forma. Ou seja, como seria o mundo sem um pincel para fazer um quadro branco, para poder pintar um quadro branco. Aí eu falo, não, se não tem um pincel para pintar um quadro branco, então não teria um quadro branco. E se não tem um quadro branco, então como é que eu ia me comunicar, como é que eu ia mostrar o conhecimento? Aí eu tenho que buscar novas alternativas. E dentro dessas novas alternativas, novos processos metafísicos, novos processos implícitos, onde eu buscaria essas informações lá na minha essência, lá na minha origem, para poder detectar, para poder solucionar um problema eminente, ou seja, como representar uma determinada ideia, um determinado pensamento, para que outras pessoas vissem ao mesmo tempo que eu estou mostrando, né? Que é o caso do quadro negro. Estou fazendo um desenho, estou percebendo a ideia do que eu estou desenvolvendo. Então, a filosofia, quando eu fui aprender filosofia grega, né? Quando eu entrei na faculdade de filosofia, o professor dizia assim, nada que é útil, nada que seja objetivo pode ser estudado pela filosofia. Qualquer coisa que é útil, qualquer coisa que é objetiva na filosofia ocidental, ela deixa de ser filosofia. Ela passa a se chamar medicina, ela passa a se chamar direito, ela passa a se chamar antropologia, ela passa a se chamar psicologia, ela passa a ter outro nome. Mas ela deixou de ser filosofia. Por quê? Ela deixou de ser um estudo do pensamento. Ela passou a ser um estudo da forma de algo, né? Da possibilidade de algo, né? E a contabilidade, a administração de empresa, tudo isso veio da onde? Da filosofia, dos estudos filosóficos. Se a gente lê Platão, a gente vai encontrar lá estudos filosóficos, Aristóteles, estudos, né, metafísicos, estudos da medicina, porque ele era um colecionador de bichinhos, né? Então ele gostava de fazer isso, né? Então ele tinha toda uma estrutura por trás dele
para poder fazer, mas só que aí deixava de ter filosofia, passava a ter um outro nome. Já os chineses não, tudo para eles assim, a primeira parte da filosofia ela tem que ser o quê? Prática, ela tem que ser útil, ela tem que ter uma utilidade imediata. E aí é que surgiu a visão do I Ching nos primórdios chineses. Lá na fase mais arcaica dos chineses, na época que antecede Fuxi, o grande imperador chinês, né, que depois desenvolveu a ideia do I Ching, antes dele já foi essa questão como se fosse pensar no universo. É bom, antes de entrar no tema, no assunto aqui, é que a gente lembre que o universo, né, para quem está começando agora, vocês que já estão fazendo isso talvez há bastante tempo, né, o Gruta já veio bastante aqui, já sabe que essa visão para eles, né, da formação do universo, essa visão para eles do mundo como uma coisa concreta, né, é bem diferente da visão do homem ocidental. Porque o homem ocidental, ele vê o mundo de uma maneira involucionista. O que é isso? Ele vê o mundo a partir do maior, né? A gente vê isso no Torá, no Bhagavad Gita, né? Na Bíblia, ou seja, o Criador condensando-se, né? Materializando formas. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e aí vai chegando, e forma o ser humano, forma o universo, forma o homem, a mulher, e assim sucessivamente. Né? Então a coisa partiu mais ou menos. Isso é o quê? É uma visão involucionista. Você sai do maior e vai chegando no mais denso, no mais assim, primitivo. Já a visão chinesa, por eles não terem um personagem muito famoso nas visões religiosas de uma maneira geral, que é o profeta, eles tinham que fazer a visão evolucionista. Porque quando você tem um profeta, você pode ser involucionista. Porque como o profeta ele está interligado, né? Ele está antenado com a divindade, ele recebe a informação dele lá do cosmos, lá de Deus, ou o nome que ele vem a dar a esse ser, né? Então ele passa a ser o representante dessa pessoa. E ao ser representante dessa pessoa, ele fala em nome dela e fala tudo que ela fez antes de a gente estar aqui, né? O que é uma coisa que aí entra aquela coisa do quê? Da fé e da crença. Eu preciso acreditar nesse filósofo. Eu preciso acreditar que ele seja correto. Porque todas as filosofias têm filósofo. Porque tem o seu profeta. Todas as filosofias têm um profeta. Agora, esse profeta, tá, muitas vezes são contraditórios. Você pega um profeta da Bíblia, ele é contraditório com o profeta do Bhagavad Gita. Ele é contrário, muitas vezes, do profeta do próprio Torá, que é uma ramificação da Bíblia, ou né, de outro livro sagrado qualquer. Por quê? Porque ele tem outra filosofia, porque ele tem uma outra forma de comunicação. Aí, não entra para nós aqui o caso de discutir quem está certo e quem está errado. Apenas a gente tem que pensar o seguinte: se existem várias ideias da mesma verdade, é porque existem várias coisas que estão erradas. Como a gente não sabe qual é, então a gente não pode precisar. É o cristão que está certo, não, é o muçulmano que está certo, não, é o budista que está certo. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e tem que ser assim. Faz parte do desenvolvimento do ser humano. Tá? Os chineses, na sua essência, né, o chinês taoísta, filosófico, ele partiu de uma visão diferente. Ele não quis saber o que veio antes do homem, mas quis saber o que veio a partir do homem. O que o homem pode entender a partir dele, a partir da sua própria essência. Eu desperto para a natureza. É como se esse grande sábio, né? Vamos falar do Fuxi, porque é mais fácil, porque antes do Fuxi ninguém tem nome. A história chinesa é muito legal, né? Porque a história chinesa, ela tem assim, muita história com pouco personagem. É sempre uma pessoa que fez tudo, né? Então é fácil a gente estudar a história chinesa por causa disso. Porque ele fala de um personagem que fez tudo. Aí o Fuxi, o Rei Wen, o Pishou, Confúcio, Lao Tzu, Shou Tzu, acabou. Não precisa falar mais ninguém. Pronto, já falou todo mundo. Pô, mas são 5 personagens.
já é suficiente para conhecer a história inteira, né? Já outras não, você precisa de um monte de personagens, né? Precisa de uma lista telefônica, né, para poder achar todos os personagens, porque é muito complexo o número de personagens que tem na história. Então, a visão taoísta é bem reduzida, né? Mas a conversação tem muita história, né, dos mesmos personagens. Mas vamos dizer que seja o Fuxi, né, para simplificar o número de personagens. O Fuxi despertou para a natureza. Imagina um ser já desenvolvido que eu digo no aspecto desenvolvimento humano, né? Ou seja, passou pelo período da infância, passou pelo período da adolescência e se tornou uma pessoa preocupada com o seu mundo, com o seu meio, porque ele era um imperador de uma pequena comunidade, um pequeno grupo, né? Ele era conhecido como o primeiro imperador chinês, né? Que conseguiu homogeneizar e apaziguar as aldeias, os clãs que estavam todos em guerra. Ele conseguiu juntar isso e formar um núcleo, né, chinês, que veio a ser a China depois, tá? E esse Fuxi, ele, ao começar a tomar consciência dessa sua responsabilidade perante o mundo e perante a sociedade que ele vivia, ele começou a pensar assim: bom, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aquela pergunta socrática, né? Quem sou eu? Né? De onde vim? Para onde vou? Né? Mas ele falou assim: quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Dessas 3 perguntas, qual que eu posso responder de uma maneira mais fácil? Quem sou eu? De onde eu vim? Eu não posso saber, porque se eu vim, está no passado. E o passado, eu não tenho uma ação direta sobre ele. E qualquer ideia que eu tenha sobre ele, se eu não tenho consciência, pode ser alucinação. Para onde eu vou? É futuro. Para onde eu vou, vai saber. Eu não sei nem para onde eu vou daqui a 5 minutos. Né? O homem lá saiu do avião e morreu. A ideia dele era fazer uma entrevista em Santos. Né? E pum. Então, não dá para você saber para onde você vai. Mas você pode saber aonde você está e quem você é. Só isso já dá uma dor de cabeça danada. E aí eles gastaram, né? E nós estamos gastando, porque eles já foram e nós continuamos, né? Eles gastaram e nós estamos gastando milhares de anos, 2.000 e poucos anos dele, mais 2.000 e poucos de anos nossos, e mais 5.000, sei lá quantos anos deles antes disso, sei lá quanto tempo isso aconteceu, para só descobrir a primeira pergunta: quem sou eu? Então, quem sabe daqui uns 20, 30, 40 mil anos eu posso perguntar de onde eu vim. Né? Primeiro eu tenho ainda descobrir, ainda vai demorar uns 20 mil anos ainda para eu conseguir descobrir quem sou eu. E quem sabe depois eu consigo começar a fazer a segunda pergunta: de onde eu vim? E depois dos 30, 40 mil anos eu posso perguntar para onde eu vou. Né? Porque eu também não sei. Tá? Então, se é que um dia eu vou saber para onde eu vou e de onde eu vim. Mas eu posso e deveria saber, pelo menos, quem eu sou. Ou então, usando até o que você falou agora, Bruno, se não é quem eu sou, mas como eu estou. já é uma coisa a mais. Né? Posso não saber totalmente o que eu sou, mas eu posso saber como eu estou. Eu não sou o Paulo Roberto, mas eu estou o Paulo Roberto. Não sei se esse... Hein? Mais interessante que você olha no espelho depois da palestra, ainda sou só 0,4%. Exatamente. Né? Porque ainda nada mudou disso aí. E agora? Né? Para onde, quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Né? Cadê o resto? Cadê o resto? Né? E cadê o resto que habita em mim que eu não tenho consciência dele? Né? Então, toda essa história. Bom, isso tudo fez com que o pensamento, né, dessa visão, né, evolucionista, ele começasse de uma forma muito empírica. E o que é uma forma empírica? É uma forma de erro e acerto. Muita disciplina e muita observação. Observando a natureza, observando as coisas, fazendo uma analogia do ser humano com aquilo que estava ao seu redor. E o que estava ao seu redor? As árvores, os animais, os rios, as montanhas,
as intempéries do tempo, frio, calor, chuva, vento, dia, não é? Enfim, tudo aquilo que faz parte, né? Aí é como se o Fuxi, ele faz assim, eu não existi até esse momento. Vamos dizer que ele tivesse pensado isso aos 20 anos. Ele deve ter vivido uns 900, uns 1000 anos para poder fazer tudo que a gente disse que ele fez. Né? Mas vamos ter que com uns 20, 30 anos, ele parou, fechou os olhinhos dele e falou assim, eu estou nascendo para o mundo a partir desse momento. E a partir desse momento, eu vou tentar entender o mundo através da visão que eu tenho dele. Isso é uma forma empírica de agir, filosoficamente. Filosoficamente, né? Aí ele começou a fazer, não, eu pareço com isso, não, eu pareço com isso, tal. Aí ele começou a fazer várias analogias. E essas analogias, essas comparações e essas observações que ele foi fazendo, foi aos poucos abrindo o horizonte dele. Como eu brinco muito, né, na época do Fuxi, não tinha o Google, né? Você chegava lá e digita aí, ele te dá 1000 respostas. Mas tinha um Google muito mais poderoso, que era a natureza. Então ele pesquisava a natureza. Toda vez que ele precisava de uma resposta, ao invés de ele ficar numa loucura cerebral, né? Se eu não estivesse fumando, eu ia falar masturbação mental. Se eu não estivesse fumando, eu falaria isso, né? Aquela masturbação mental, naquela situação assim, né? Tipo filósofos gregos, né? Que deitavam embaixo de uma árvore e ficavam 3, 4, 5 horas, 3, 4 dias, né? Em jejum e pensando o mundo. Ele não, ele cada vez que tinha que pensar o mundo, ele ia para o mundo. Ele ia para a montanha, ele ia para a cachoeira, ele ia para o rio, ele ia para o mar, ele participava da vida, né, dentro da ecológica, né, daquele período, né, daquele microsistema que ele vivia. Então ele começava a pesquisar, né, que em determinadas épocas do ano alguns animais se tornavam mais abundantes, em outras épocas alguns animais eles escasseavam. Em alguma época do ano havia um certo tipo de vegetação, um certo tipo de frutas, em outras havia outra. Ele viu essa coisa meio cíclica da vida e a visão cíclica do próprio universo, onde existia o dia, a noite, o frio, o calor, a secura, a umidade, a chuva, enfim, tudo aquilo. Ele falou, nossa, mas só que isso era repetitivo. Isso acontecia, depois voltava, e ele falava assim, se existe essa visão toda, existe uma lógica por trás dessa visão toda. E aí começou a estudar essa lógica. E depois de muito estudar, não sei quanto tempo, né, uns 1000 anos, o mesmo Fuxi, né, 1000 anos estudando, ele descobriu que não existia lógica mesmo. E que a grande lógica do universo é que ela não tem lógica. E é isso que hoje a física quântica fala, é isso que hoje a medicina vibracional fala. Né? Contra a física antiga, contra a química, a física, que dizia que estava tudo muito bem mapeado, né? Nos anos 20, nos anos 30, o homem achava que através da tecnologia ele iria desvendar o mundo inteiro, que a tecnologia era o grande suprassumo da humanidade, que através do estudo, né, da engenharia, do estudo da física, do estudo da química, ele ia conseguir desvendar todos os mistérios da natureza. Aí hoje os físicos falam, não vão conseguir desvendar nada, porque tudo é possibilidade, não existe nenhuma certeza. Nós não temos certeza nenhuma, a química não tem mais certeza de nada, a física se perdeu totalmente, ela já não sabe mais onde ela está. E aí quando ela se perdeu por tudo que é bom na vida, quando ele se impede, ele se encontra. Aí ela se encontrou na quântica, onde ela percebe que nós vivemos uma eterna possibilidade de ser. Coisa que os chineses já falavam isso há 5, 6, 7, 8 mil anos atrás, né? Mas que agora se tornou mais, vamos dizer assim, aceitável, porque ela parte de cientistas. Que eles falam, gente, tudo que nós falamos do nêutron, do próton, do elétron, era mentira, não é verdade. Um nêutron, o próton, eles funcionam diferente do que a gente estudou a vida inteira. Porque eles são elementos que estão totalmente soltos na natureza. Nós não temos poder sobre eles.
né? Os gregos atomistas, né? Que da época pré-socrática, né? Os atomistas, que falavam de tudo, né? Falando sobre o princípio do ser, eles já falavam coisas que hoje, depois foi esquecido e que hoje está sendo resgatado pela física e pela química. Né? Então, os atomistas aqui já estão no meio do caminho entre a sociedade moderna e os pensamentos orientais, chineses, indianos, né? Os indianos também fizeram a mesma coisa, né? Que estavam no meio do caminho, eles também chegaram à mesma conclusão. Só que dos chineses até os gregos se perdeu, dos gregos até nós se perdeu de novo. Aí houve 3 encontros. O encontro na época dos orientais, né, chineses e indianos, na época dos gregos atomistas, depois bagunçaram tudo, depois Aristóteles começou a bagunçar tudo, né? E atualmente, nessa nova fase, onde a física quântica está tentando resgatar o que os atomistas falavam, o que os chineses e o que os indianos falavam. Olha que coisa doida, né? Mas para a gente estudar um pouquinho da história da física, da química, a gente vai descobrir isso, né? Que a coisa é mais ou menos por aí. Então, esse grupo de loucos, que são os chineses e os indianos, é que deram então origem, né, a esse conhecimento que a gente vai estudar. Então a gente não pode esperar um conhecimento muito coerente. Tá? Então a gente não pode esperar um conhecimento muito catedrático. A gente não pode esperar um conhecimento muito cartesiano. Nós temos que esperar um conhecimento meio einsteiniano, né? Aquela coisa meio assim, vamos jogar para cima para ver o que dá e quem sabe a gente consegue pegar alguma coisa no ar. Né? É mais ou menos por aí a coisa. Tá? Então vamos lá. Na parte 1 aqui, a base teórica, que é a apresentação, a Rita falando, né? A Rita fala na apostila, né? Aí tira a parte da Rita falando, a parte de eu agradecendo. E vamos na base teórica, que é a parte 1. E vamos dar uma lida, né? E depois dessa lida, a gente vai bater um papo sobre ele. Como tudo na vida começa com uma introdução, então vamos para a introdução, né? Todos nós já conhecemos alguma coisa de Schiller. Quem já estudou algo sobre ele, quem somente leu poucas coisas a respeito, e mesmo aqueles que nunca tiveram contato direto com ele, todos, de alguma forma, já conhecem coisas fundamentais do Schiller, mesmo sem ter consciência disso. Isso é uma verdade, né, que eu estudo Schiller desde que eu comecei a buscar uma leitura um pouco diferente das leituras tradicionais, que era José Mauro Vasconcelos, né, Meu Pé da Laranja Lima, Rosinha Minha Canoa, né, que o meu cunhado me dava, todo aniversário ele me dava um livro de José Mauro Vasconcelos para ler, né, Areia Branca, A Raia de Fogo, e aí eu começava a ler os livros de José Mauro Vasconcelos como uma forma assim de ter conhecimento da literatura, né, de conhecer um pouco a literatura. Então você percebe que a minha literatura foi muito fraca, né? Vasconcelos não era um grande escritor, né, mas é um escritor legalzinho, né, bacana para a juventude, né? Então eu li bastante, e até falava muito da sexualidade, então me ajudou muito em vários aspectos da vida, né? Desde de coisas bem infantis até coisas um pouco mais adolescente, até um pouco adulta. Então eu fui lendo todos os livros dele, devo ter lido todos os livros que ele escreveu naquela época. E aí, quando eu comecei a me libertar dessa necessidade de conhecer a coisa num sentido mais, né, literário, aquela coisa toda, né, porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que gostavam muito de ler, né, e isso me ajudou muito, né, porque com 10 anos de idade eu consegui emprego, porque naquela época, com 10 anos de idade, graças a Deus, né, naquela época eu podia isso, hoje em dia as crianças não têm mais essa oportunidade, podiam trabalhar. A coisa mais gostosa do mundo é você poder trabalhar com 10 anos de idade, né? Então eu podia trabalhar, com 10 anos de idade eu já comecei a trabalhar, então eu fui guardinha de mirim, e aí meu primeiro emprego foi na onde? Numa livraria, né? Então eu fui ser guardinha mirim numa livraria. E aí, poxa, né, o seu Thierry de Carvalho, meu
meu chefe, né? E o filho dele, Luiz Fernando Thierry de Carvalho também, né? Ele foi me mostrando, aí eu comecei a tomar contato com vários outros livros, né? É interessante que naquela época um dos livros que eu me interessei era saber a vida do Kenny, da família Kenny. Eu li a família do Kenny, que rádio, de 12 anos de idade, que ler aquilo ali, né? Mas me ajudou muito na escola para enrolar professor de literatura, depois, porque toda vez que eu precisava enrolar professor de literatura, você lá na frente dela não precisava falar o nome de livro, falar o nome de coisa. Nossa, esse menino é inteligentíssimo, entende tudo, né? E eu começava a falar de Cruz e Souza. Professor, só conhece o poema As Monjas Negras do Cruz e Souza? Nossa, onde você viu isso? Ela era simbolista. E ela ficava apaixonada. Aí eu ganhava o professor, ao invés de eu ter amor platônico por ela tem amor platônico por mim. Era uma coisa diferente. Menina deve ser uma... Mas nada, eu lia a capa e a contracapa e já estava bom demais, né? Porque eu ficava ali, não tinha o que fazer, né? Eu ficava lendo os livros. E aí, como a minha família é uma família que vem de circo, vem de coisas assim muito abertas, né? Uma filosofia muito aberta, depois não, depois se fechou, mas de início era muito aberta. Aí é contato com teatro, com artistas e contato com místicos, né? Que a minha mãe, ela era benzedeira, e eu nem vivia na frente de uma igreja, passamos lá em frente hoje, né? Da Marilac, Santa Luzia de Marilac. Então tinha as freiras, tinha os padres, os caputinos, né? Da franciscana, da ordem franciscana. Então eu fui criado, e eles sempre me alimentando, né? Informações de livros de igreja, disso, daquilo, né? E aí eu comecei a buscar outros conhecimentos, né? Onde eu comecei a ler então a respeito da astrologia, né? Comecei a ler um pouco sobre a parte da filosofia chinesa, né? E eu comecei a ter contato com essas informações, né? Principalmente um livro que caiu na minha mão assim, meio de não sei como, foi o I Ching, do Richard Williams, com o prefácio do Jung, né? E aí, lia, não entendia do que aquele livro dizia, não sabia nada do que aquele livro dizia, e aí comecei a ler vários livros de outras coisas, né? Numerologia, runas, tarô, comecei a entrar por várias né? Depois contabilidade, aí entrei em outras áreas também, mas quando eu cheguei, quando eu consegui me libertar do lado profissional e comecei a me dedicar às leituras, como a minha filha chama, leituras inúteis, né? Minhas leituras inúteis, leituras que não dá dinheiro para ninguém, né? Aí eu comecei a perceber o quanto era importante o conhecimento, né? Dessas filosofias orientais. E aí eu fui me especializando cada vez mais em filosofia, tanto a indiana quanto a chinesa. A indiana eu fiquei um pouco decepcionado com ela na época, hoje eu gosto muito dela, mas não aplico. A chinesa me apaixonou desde o início e até hoje eu sou, né, enamorado da filosofia chinesa. Mas eu nunca tinha tido um mestre chinês. Né? Meus mestres eram uns livros escritos por ocidentais, ou por pseudo-chineses que escreviam como nome de chinês e no fundo você ia ver, ele era um brasileiro que dava nome, ele só colocava o nome dele lá como chinês para poder enganar o povo e vender livro. A Graub era especialista em fazer isso, né? A editora Graub, a editora Pensamento, e de Ouro, nossa, a de Ouro era fantástica, ela publicava 300 livros por semana, né? Com temas diversos, o mesmo autor escrevendo sobre vários assuntos, né? Então era uma loucura. Bom, aí quando eu tive o primeiro mestre, né, chinês, e eu comecei isso foi bem tardio já, né, com 30 anos, não, menos, 25, eu já tinha casado, 25 anos, 24 ou 25 anos, eu conheci o primeiro mestre, né? Então, eu já trabalhava, já estudava, já trabalhava na área, já estava bastante influenciado, mas não tinha tido mestre. Aí ele entra, no primeiro dia que eu fui fazer um curso com ele entra e fala assim: todos vocês conhecem o I Ching, todos vocês já ouviram falar do I Ching,
todos vocês já não precisam aprender o Xing, porque vocês já sabem o Xing. Eu não sei o Xing até agora. Eu estudo essa porcaria desde de criança, que eu leio tudo isso, e eu não sei. E aí ele começou a mostrar que eu sabia. E que não só eu sabia, por eu ter lido tantos livros, né? Não só dessa parte, mas que qualquer pessoa que não tinha feito aquela caminhada, né? Aquela odisseia que eu fiz, né? De ter que ficar fazendo isso, estudando e tal, e fazendo, sabia tanto quanto eu. Ou seja, eu não tive vantagem nenhuma de ter estudado todos os livros com 12 anos de idade para frente. Porque todos já sabiam o que eu sabia. Porque o Xing é isso. É uma coisa tão simples, faz parte do nosso dia a dia, só que a gente não vê ele. O Xing está em cada situação que a gente está vivendo, em cada momento que a gente está vivendo. Ele está em cada dia que a gente acorda, a gente está vivendo o Xing. Ele está acontecendo na nossa frente, ele está criando trigramas, hexagramas, ele está criando composições na nossa frente o tempo todo, só que a gente não enxerga isso, só que está ali. É só uma questão de eu saber dar nome aos bois. Só um momento de olhar e ver que isso é isso. Né? Eu vejo esse som que vem do climatizador, e aí esse som me remete ao quê? Uma coisa assim, uma onda meio vamos dizer assim, monótona, né? Um barulho monótono, que ao mesmo tempo não destoa, mas que também não evolui. Né? Aí eu posso falar, nossa, isso me parece o quê? O som do vento batendo em algum lugar, né? O som de um animal tentando fazer. Então eu posso, através daquilo, e cada um que ouve pode ter uma inspiração em cima desse som. Cada um que escuta pode ter uma ideia sobre esse som. Se ele conseguir pegar essas ideias e transformar essa ideia em pauzinho compridinho e pauzinho quebradinho, ele fez Xing. Então, por isso que eu quis começar no caso é um livro, né, com a frase, né, embutida do que o mestre disse quando me decepcionou muito. Quando ele falou que eu perdi tempo estudando tanto, lendo tanto, né, que eu não precisava fazer tudo isso. Né, e na verdade não precisa mesmo. Né? Muito bem. O que vamos fazer nesse livro é aprendermos os códigos milenários do Xing para podermos falar a mesma linguagem. Esses códigos nos permitirá explorar aquilo que vivenciamos, experienciamos e experimentamos em nosso dia a dia. Graças a eles, não é necessário conhecer o chinês para compreender o Xing. Basta saber distinguir uma linha inteira de uma linha partida. Vamos perceber durante o nosso estudo que o conhecimento do Xing, além de profundo, é abrangente e útil para a nossa vida. Quanto mais nos aprofundarmos no seu estudo, mais poderemos utilizar as várias nuances que ele possibilita e assim tirarmos aquilo que desejamos e precisamos para a nossa vida. Então esse é o grande segredo do Xing. Primeiro é que ele se utiliza de alguma coisa que transcende a palavra. E o que é uma coisa que transcende a palavra? É o símbolo. O símbolo, ele transcende a palavra. E o símbolo, ele, por exemplo, como é que nós nos organizamos na sociedade? Através de símbolos. Como é que eu dirijo um carro? Através de símbolos. Tem um símbolo lá que diz não pare, tem outro símbolo que fala pare, tem outro símbolo que fala vira direita, tem outro símbolo que fala vira esquerda. Então, através dos símbolos, eu não preciso chegar lá e detectar, eu só bato o olho no símbolo, o símbolo já me dá a informação que eu preciso e me dá todo o encaminhamento que eu tenho que fazer. O que eu aprendo quando eu vou dirigir um carro? Eu aprendo a andar nas ruas? Não, eu já sabia andar nas ruas. Só que agora eu sei andar nas ruas e seguir um símbolo que é comum a todas as pessoas. E se aquele símbolo ele é comum a todas as pessoas, todo mundo vive e sabe, todas as pessoas que dirigem, convencionou que aqueles símbolos vão nortear o caminho delas, que o sinal vermelho para, que o sinal verde anda e que o sinal amarelo depende do que você estiver sentindo no momento.
O amarelo é muito da emoção. Aquela mulher lá vai depender de você, meu filho, né? Da sua audácia ou do seu medo, né? Então, o amarelo é sempre uma incógnita para nós. Mas o vermelho a gente sabe que para. Ou pelo menos deveria parar, né, gente? O verde anda, não, ou deveria andar. Às vezes acontece no amarelo. Então, dentro desse conjunto, passou a ser uma convenção. E essas convenções fazem com que a gente consiga, ou a gente tenta conseguir, né, viver em harmonia no trânsito. Se todo mundo seguisse, seria muito fácil. Mas como nem todo mundo segue, a coisa se torna um pouco mais complicada, né? É como muitas vezes a gente me falou assim, pô, mas tem rua que fala para a gente andar 30 km por hora, é impossível você andar 30 km por hora. Eu falei, anda. Que aí as pessoas vão descobrir que é impossível. E aí vão ter que mudar o sinal. Agora, se todo mundo olha o trânsito de 30 km por hora é impossível, eu vou andar 40, aí nunca ninguém vai perceber que 30 é impossível. Já viu você trabalhando? Andando 30. Aí você vai ter uma coisa. Não vai fazer nada. Aí você começa a mostrar para a cidade que aquilo é impossível, né? Não dá para andar 30 km em determinadas ruas, mas está na prática. Então a melhor maneira de você vencer um símbolo é você respeitar o símbolo. Quando você é contra o símbolo, você não evolui, né? Porque você tem que respeitar o símbolo para mostrar que aquele símbolo ele não tem valor. Por que os símbolos da matemática eles são tão poderosos? Porque ninguém conseguiu contradizê-los até hoje. Você pode ter dificuldade para entendê-los, mas você não consegue contradizê-los. Então eles são universais. Eles vão estar implícitos na sociedade eternamente. E o símbolo de Xing é isso. Apenas a única diferença é que antes a gente não conseguia ver as coisas como sendo um traço contínuo ou um traço fragmentado. Aí os chineses falaram, então, a partir de agora, você vai começar a olhar o mundo e vai olhar em cada coisa do mundo e vai ver traços contínuos e fragmentados. Aí um louco lá, que eu nem sei quem foi, você precisava pesquisar o nome desse cara, um dia ele descobriu, né, primeiro foi o Leibniz, né, na filosofia foi o Leibniz, né, que ele começou a usar o código binário. E depois do Leibniz que usava o código binário, entrou então o computador, que usa código binário. E o código binário nada mais é do que I Ching. Também é o I Ching. Então, o que nós temos hoje mais moderno, que é o computador, na verdade é o próprio I Ching ainda. Ou seja, nós não evoluímos, a gente aprende a conviver contigo, com mais consciência dele. Tá? Então, a única coisa que a gente precisa aprender é essas primeiras, né? Por exemplo, muitas vezes a gente dá muito valor, né, para os nossos mestres, aqueles mestres muitas vezes que nos ensinaram coisas muito interessantes, né? Ensinaram massagem, ensinaram pintura, ensinaram, né, filosofia, ensinaram, sei lá, né, antropologia, tá? Mas a gente esquece que a gente não podia ter aprendido nada disso se nós não tivéssemos tido uns mestres iniciais que nos ensinaram a respeitar símbolos, que é o símbolo do A, A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F. Esses símbolos que a gente aprendeu lá com a nossa primeira professorinha, né, que ensinou a gente a desenhar os primeiros símbolozinhos, graças a esse símbolo é que eu pude estudar o resto. Se eu não tivesse aprendido esse símbolo, eu não saberia fazer o resto. Então, na verdade, é a mesma coisa. Então, a gente pode imaginar que o símbolo do Yin e o símbolo do Yang, que é um traço contínuo, um traço fragmentado, vamos falar sobre isso daqui a pouco, nada mais são do que as vogais e do que o abecedário, do que as consoantes, as vogais e as consoantes, que a gente vai ter que juntar e formar palavras. Só isso. Só que ao invés de a gente aprender, né, 23 vogais, 23 consoantes, 25 horas, sei lá, eu não lembro muito bem a numeração, a gente vai ter que aprender só duas, uma consoante e uma vogal. E aí, quando você tem consoante e vogal, se você não for alemão ou russo, você consegue formar palavras. Porque alemão e russo formam muitas consoantes e poucas vogais, né? Agora, na língua latina você tem que ter mais ou menos equilibrado consoantes e vogais.
certo? É igual quando você vai livros de mantras. Quantos mantras existem? Exatamente, né? Mas aí você vai ver que todos eles, na verdade, né, têm a Na mesma... verdade existem, oi? Existem 5 mantras. A, E, I, O, U. Aham. O resto é tudo... 5 mantras. Variação. Bom, então é isso que a gente vai fazer. Apenas nós vamos homogeneizar a nossa mente para pensar através desses dois símbolos. Muito bem. Ele é o grande livro do Yin e Yang, o clássico das mutações. O texto canônico do I Ching contém apenas 4.000 caracteres. Né? Pareceria escrevê-lo numa meia folha de jornal. Acrescentando os comentários oficiais, que seriam as 10 asas do Confúcio, que são por volta de 6.000 caracteres, uma edição completa do clássico das mutações não ocuparia mais do que umas 30 páginas semelhantes a essa. Olha que loucura, né? Mas, ao transcrevê-la para a língua latina e transformar esses poucos caracteres em algo de fácil entendimento para a mente ocidental, nos vemos obrigados a gastar muitas e muitas laudas para que todos os símbolos, para que todo o simbolismo e a simplicidade do clássico chinês possa ser saboreado e digerido. Então, na verdade, quando a gente está tentando explicar alguma coisa, a gente está se afastando da coisa que nós estamos nos explicando. Porque a gente está, né, cada vez ficando mais longe para a gente poder ter uma visão dela mais abrangente. Então, quando a gente pensa no I Ching, porque se você sempre fosse ver o I Ching, o primeiro I Ching que foi escrito, né, ele não tinha nenhum comentário, ele não tinha nenhum texto, ele era só linhas completas ou linhas fragmentadas, e não tinha nada que acompanhasse ele. A pessoa tem que olhar aquilo ali, né, o I Ching formado pelo Fuxi, né, o primeiro I Ching do Fuxi, você tem que olhar para aquilo ali e, através daquela visão, você ter a ideia do que você queria saber. Só que foi chegando uma hora em que as pessoas já não tinham mais a mesma sensibilidade dos povos primitivos. As pessoas foram se sofisticando, né, em termos de conhecimento, em termos de informações, e essa sofisticação foi fazendo com que eles fossem se afastando cada vez mais da essência. E quanto mais eles se afastavam da essência, mais eles precisavam explicar a simplicidade da vida, porque eles tinham que fazer o quê? Né? É aquilo que o nosso grande filósofo, né, Chakrin, dizia: eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Né? Então isso é bem típico do Chakrin. A ideia é essa, quer dizer, quanto mais informações eu coloco na sua cabeça, eu não estou explicando, eu estou confundindo. Porque na verdade você tem que olhar o símbolo e falar: isso é isso, pronto, acabou. Só que como a gente não consegue mais pensar de uma maneira tão simplista, a gente quer sofisticar o pensamento, a gente não consegue olhar para as coisas e falar: é assim. Eu tive um mestre que me matava toda vez que eu conversava com ele. Porque ele falava com ele e falava que é assim. Tá, minha filha, isso é assim. Mas por quê? Porque é assim. Mas você vai discutir com alguém que falou que é assim? Não tem como discutir com o é assim. Né? Ele falou: mas me explica. Não tem como explicar, é assim. Mas me mostra, não tem como mostrar, é assim. E aí você tem que descobrir o que é assim. E para eu poder descobrir o que é assim, eu tenho que viver o é assim. E não tentar entender o é assim. Dá um trabalho. É bom você ter alguém que te explique tudo. Porque as religiões cristãs e não cristãs, mas religiões que dão nome aos bois ou que te dão regras para seguir, são muito mais fáceis de seguir do que aquelas que não te dão regra nenhuma. Porque na que não dá regra nenhuma, você tem que ser o seu próprio intérprete. Na outra, você não precisa interpretar nada, é só você seguir a lei. É muito mais fácil seguir a lei. É muito mais fácil dirigir num trânsito onde eu sei que aquela placa dispare.
do que eu ir para a Índia e entrar numa rua que não tem placa. E eu tenho que respeitar a ideia do carro passando e o do translúcido que está vindo. E não de alguma coisa me dizendo para. Não, eu tenho que parar porque eu vi conscientemente que a minha informação é por aí. Eu tenho que abrir meus sensores, meu canal de percepção. E aí você vê aquelas coisas e fala assim, e se esses caras vão bater? E não bate. Aqui você fala, e o cara não podia passar, passou, bateu. Por quê? Porque o outro acreditou que ia parar. E aí a gente acredita que o outro vai fazer a coisa certa, aí a gente erra pelos dois. Por acreditar que ele fazer a coisa certa e por ter feito a coisa certa e o outro fez a coisa errada. A gente erra quando a gente faz a coisa certa também. Se eu estou num mundo onde as pessoas fazem a coisa errada, então eu vou ter que fazer a coisa errada. Se a regra diz, não pode parar aqui, e eu sei que eu posso parar ali, mas a regra diz, não pode, eu não paro, por quê? Porque é o que eu tenho que fazer, mas é errado, eu sei que está errado. Mas eu tenho que seguir a regra, porque senão eu vou ser multado, vou ser preso, meu carro vai ser guinchado, né? Aí eu vou ter as consequências. Você que aquilo está errado. Eu andar 30 km está errado. Mas eu tenho que andar, porque a regra não é andar. Isso se eu estivesse em outro país, né? No Brasil não. No Brasil tem regra que pega, tem regra que não pega. Se você andar 30 km na rua que está mandando andar 30, o guarda vem e quer te multar. Porque ele acha que você está atrapalhando o trânsito. Porque nem ele sabe qual é a regra que tem que seguir. Porque ele já está tão acostumado a não respeitar a regra, que quem respeita a regra está transgredindo a lei. Né? Bom, e aí, baseado nisso, baseado nessa ideia, né, a gente vai perceber o quê? Que aquilo que era só 4.000 caracteres, depois virou 10.000 caracteres, porque o Confúcio entrou para confundir a coisa. O nome dele era Confúcio. Ele confundia tudo. Antes do Confúcio, já existia o Rei Wen, né, e o Duque de Zhou. Mas o Rei Wen e o Duque de Zhou, eles só deram uma bulinada na história. Aí o Confúcio veio e complicou mais ainda. Ele quis explicar o que os outros estavam explicando. Né? O Rei Wen quis explicar o que o Fuxi desenhou. Aí o filho dele, o Duque de Zhou, foi tentar interpretar o que o pai disse. E o Confúcio tentou juntar tudo. O que o Fuxi falou, o que o Rei Wen falou, e o que o Duque de Zhou falou, e ele quis falar, porque ele era o grande mestre. Ele era o clássico, né? Ele era aquele que era para ser seguido, e não o tal de Fuxi, ou o tal de Rei Wen, ou o tal de Duque de Zhou. Esse não era um da antiguidade, ele era Confúcio. Né? Então, a partir daquele momento, ele teve que escrever. Né? E aí ele disse, né, que ele se debruçou no livro do I Ching, né, no livro do Fuxi, durante 50 anos. E aí ele escreve, se 50 anos a mais eu tivesse, eu teria que me dedicar a ele, e mesmo assim não chegaria a nenhum resultado. Isso foi escrito por Confúcio, né, nos Anacletos. Né? Bom, muitos livros já foram escritos sobre o velho sábio. O velho sábio é o I Ching. Alguns se tornaram também clássicos, como é o caso da tradução do Richard Wright, o I Ching, o livro das limitações, editora Pensamento. Outros se tornaram extremamente complexos, como o de Stephen Karcher, o I Ching Total, da editora Nova Era, que eu só vinha ler quando a Rita me deu ele de presente, daí eu fiquei louco, né? Porque ela me deu um livro que é um dos livros mais difíceis de I Ching que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto um livro de I Ching tão difícil na minha vida como esse livro do Stephen Karcher, o I Ching Total. Aí um dia ela me deu isso de aniversário, e é um aniversário que eu lembro todo dia, porque eu tento interpretar ele e não consigo entender o livro totalmente. Né? Na verdade, há um sem número de livros a respeito da língua portuguesa. Alguns maravilhosos, outros sofríveis. Na biografia no final do nosso livro, vocês vão ter depois, né? Você terá uma lista de alguns deles nas duas categorias, nos maravilhosos e nos horríveis, porque eu coloquei tudo, né? Porque eu tenho uma coleção de livros bons e livros ruins de xingue, eu guardo todos, né? Porque os ruins me ajudam muito, né? Porque se você não aprende o ruim, mas vai saber o que é bom, né? Então você tem que aprender o ruim também,
Então, está guardado lá na minha estante, os bons e os ruins. Minha intenção ao escrever esse livro foi, antes de tudo, a satisfazer um gosto pessoal, pois desde muito cedo me apaixonei por esse livro e sempre tive alguma forma, e sempre eu tive de alguma forma em minha vida. Muitas vezes por teimosia, pois não entendia quase nada do que ele representava, mas a persistência ou a teimosia foram aos poucos se transformando em disciplina e serenidade para lentamente, algumas vezes sozinho, outras vezes em cursos, palestras e bate-papos, transformar toda a minha curiosidade em entendimento. Devo muito disso à Sociedade Taoísta do Brasil, inicialmente através do mestre Wu Chen, e depois do sacerdote da ordem, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Aos poucos fui utilizando esse conhecimento em minha vida pessoal e profissional, depois como material de ensino de meus cursos, e finalmente, quando iniciei a difícil tarefa de passar esse conhecimento através dos cursos sobre o Velho Sábio e Chico. Esses cursos sempre foram para mim um caminho de mão dupla, pois quanto mais tentava passar os conhecimentos adquiridos ao longo de muitos anos de estudo e dedicação, ia também me aprofundando cada vez mais